Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, vou estar explicando para vocês atividades do segundo período do terceiro bimestre, que vai do dia 24/8 até o dia 4/9, sendo o dia 4/9 o dia do prazo final para vocês me enviarem as atividades feitas, ok? Lembrando que nas semanas anteriores, na quinzena anterior, nós estudamos sobre a divisão do Brasil. Nós vimos uma das divisões, que é a divisão em unidades federativas, ou a divisão dos estados. Então, nós vimos que o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, né? Agora, nós vamos ver um pouquinho lá na página 128 sobre as divisões do Brasil, só que agora sobre as regiões do Brasil, ok? Então, começando na página 28, vamos acompanhando. A primeira coisa que nós vamos ver é a definição. O que é uma região? Então, a região, ela pode ser definida como uma parte da superfície terrestre que tem características que diferencia ela uma das outras. Tem vários tipos de divisões geográficas. Geralmente, as regiões são agrupadas por ter características parecidas, né, semelhantes. O IBGE, então, ele que vai ser responsável, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, que é o significado. Ele é o órgão do governo que fez essa divisão regional do Brasil em 5 regiões que nós vamos aprender agora, que a gente fala que é a divisão oficial. Para facilitar a pesquisa, então o IBGE fez essa divisão do Brasil em 5 regiões. Por quê? Porque o IBGE é que ele faz várias pesquisas, vários estudos sobre, por exemplo, o número de pessoas que tem em cada cidade, em cada estado, em cada região ou no país inteiro. É o IBGE que faz essa contagem. Então, para ficar mais fácil, ele fez essa divisão entre os estados e entre as regiões, tá? Então, cada região ela é composta por algumas unidades federativas que têm características semelhantes no que diz respeito à vegetação, ao clima, às atividades econômicas e entre outros aspectos. E o governo, então, adota como oficial, como eu já mencionei para vocês, essa divisão do IBGE. Tá? Então, a divisão feita pelo IBGE ela é uma regionalização oficial. Assim, todos os órgãos do governo utilizam essa divisão como oficial para fazer os seus planejamentos e aplicar os recursos públicos, como diz aqui para vocês no livro, tá? As informações e os dados estatísticos que o IBGE coleta e disponibiliza vai ajudar os governos a organizar várias áreas do país, como por exemplo a saúde, a educação, a habitação, o transporte e várias outras, tá? A gente vê aqui ao lado a quantidade de habitantes que tem em cada região brasileira, né? Então, na região norte, e aqui a gente já pode ver, né, quais são as 5 regiões do Brasil, então, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Qual que é a região que tem mais população, então? É só olhar o número aqui, né? Qual que é a região que tem um número maior? É a região sudeste. Lembrando que essa tabelinha aqui, ó, são dados que o IBGE coletou em 2015, tá? Agora a gente já está em 2020, então já mudou esses dados aí, possivelmente. Na página 29, nós podemos ver, então, as 5 regiões do Brasil. Nós já aprendemos a ler os mapinhas e tudo mais, mas aqui o que vocês têm que aprender é que tem o nome de cada unidade federativa ou de cada estado, que nós já aprendemos, né? Por exemplo, a Pará é um estado, o Amazonas, o Acre, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, Amapá, Roraima, Rondônia. Todos esses, ó, em letra maiúscula, são estados, unidades federativas que nós aprendemos na aula anterior. E aí cada cor dessa aqui que a gente vê, ó, tem 5 cores e tem 5 regiões. Então, por exemplo, a cor verde forte, ó, é a região, está escrito aqui, ó, norte. Então, todos esses estados estão pintados de verde forte e fazem parte da região norte. Então, se eu perguntar de qual região é o estado do Pará aqui, ó, então o Pará está aqui, tá vendo? O estado do Pará faz parte de qual região? Aí era só você olhar a cor, procurar a cor aqui na legendinha, é o verde forte. Então, o Pará faz parte da região norte. E se eu pegar, por exemplo, São Paulo, que está aqui, ó, São Paulo faz parte de qual região? Aí você vai olhar a cor, é laranjado fraco.
Qual que é lajeado fraco? Esse aqui. Então, São Paulo faz parte da região Sudeste. E assim por diante. É só olhar o nome do estado, olhar a corzinha, que vocês vão saber de qual região que ele faz parte. Olhando aqui, a gente já pode ver qual que é a região maior, a menor, né? Qual que tem mais estados. Tudo olhando no mapa a gente consegue ver isso, tá? E aí vocês vão olhar esse mapinha, olhar essa tabela que nós estudamos para responder as perguntas 1, 2 e 3, beleza? Na página 30 vai continuar falando sobre as grandes regiões do Brasil. E aí aqui vai ter um resuminho falando um pouquinho de cada região. Então, por exemplo, a região norte, aí vai estar falando que ela é a maior, que ela ocupa quase metade do território do Brasil, tá? E é nela que tem a floresta amazônica, tá? E na região nordeste, então ela vai falar que grande parte das paisagens da região nordeste tem o clima quente e seco, né? Que tem um litoral que é bastante visitado por turistas por conta das praias. A região centro-oeste, né, a região menos populosa e é onde tem o Pantanal, que é bem conhecido, né? E também é onde está a capital do nosso país, que é Brasília. E na região sudeste, é onde tem a economia mais desenvolvida e também tem a maior população, né? Mais pessoas morando, igual nós vimos na tabelinha anterior, né? E mais da metade das indústrias do Brasil está toda na região sudeste. Na região sul, ela é a menor em tamanho e extensão territorial, ela é a menor, tá? Teve colonização com bastante influência de imigrantes alemães e italianos e é a segunda região mais industrializada do país. Então a região sul e sudeste são as regiões mais industrializadas do país, beleza? Na página 31 vai mostrar outra forma de regionalização, que é chamada de regiões geoeconômicas, tá? Então tem a regionalização lá oficial do Brasil, que o governo usa, que é essa que nós vimos aqui, ó, que tem 5 regiões, e tem essa outra regionalização que chama regiões geoeconômicas do Brasil, que é dividido só em 3, tá vendo? Então aqui muda o nome, ó, aqui nessa regionalização tem a região que é chamada de Amazônia, a região Nordeste e tem a região Centro-Sul. A diferença de uma para outra, ó, é que essa divisão aqui, ela não respeita os limites dos estados. Então, por exemplo, ó, o estado do Mato Grosso, ele está uma parte na região da Amazônia, que é verde forte, e uma parte dela está na região Centro-Sul, tá? Então, existem outras, nós não vamos estudar muito essas outras, porque a oficial do Brasil no momento é a que nós vamos estudar, que é aquela em 5 regiões que eu acabei de mostrar para vocês. Mas vocês conseguem fazer essa perguntinha número 5, que é para comparar aquele mapa, esse aqui das 5 regiões, com esse mapa das 3 regiões. Nos 2 mapas, o limite de cada região é o mesmo que os limites dos estados? É o que eu falei, não, né? Tem estados que está metade em uma região e metade na outra. E a B pergunta se a unidade federativa onde a gente mora fica em qual região geoeconômica. Qual estado que a gente mora e qual região que ela faz parte. Nesse daqui, tá? Então aqui, ó, de acordo com o IBGE, nós estamos no nome de uma região e de acordo com essas regionalizações geoeconômicas, nós estamos em outra, tá? Na página 32 vai falar pra gente um pouco sobre as divisões regionais do Brasil. E aqui nessa página vai contar uma história, né, que nem sempre o Brasil teve 5 regiões oficiais, né? E vai contando um pouquinho pra gente. A gente pode ver através do mapa. No mapa 1 tinha lá em 1940 as regiões do Brasil eram chamadas, ó, de região Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro. Essas eram as regiões do Brasil. E era diferente, por exemplo, hoje, antigamente, né, o Mato Grosso era junto com o Mato Grosso do Sul, tá vendo? Ó, essa regiãozinha aqui, e fazia parte da região Centro. Hoje mudou. E aí, em 1960, no mapa 2 aqui, vai mostrar pra gente que mudou um pouquinho as regiões, né? Então mudou em alguns nomes de regiões, ó, por exemplo, que chamava Centro, passou a chamar Centro-Oeste já. E alguns estados mudou de região, né? Por exemplo, Minas Gerais fazia parte aqui em 1940, ó, Minas Gerais, MG, fazia parte da região Centro. Em 1960, MG, ó, já faz parte da região Leste, tá?
e atualmente, né, que é as regiões que eu já expliquei para vocês, que é a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Sabendo disso, vocês vão responder as questões aqui da página 33, que é sobre esse textinho, sobre esses mapas. A número 3 aqui, vocês vão comparar, tá falando da região Nordeste, ó, tá? E aí, mesma coisa que mostrou aqui do Brasil inteiro, vai mostrar a evolução aqui da região Nordeste. Então, a região Nordeste em 1940, ó, tinha só esses estados aqui. Cada letrinha dessa é o nome do estado, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Depois de 1940, teve mais estados e atualmente tem mais estados ainda. Então a gente vê a evolução. A Nordeste aqui, tá vendo, ó, era pequenininho, aqui já aumentou um pouquinho e aqui atualmente já aumentou bem mais. É isso que está mostrando aqui nesse mapinha, só que está cortado, né? Só mostrando a parte da região Nordeste, tá? O que essa sequência de mapa mostra? O que está mostrando para a gente? O que vocês observaram? O que aconteceu com a região Nordeste? E na B você vai completar no quadro com a sigla dos estados que formavam a região Nordeste em cada período. Então, 1940, que estados tinha na região Nordeste? Depois, 1960 e depois, atualmente. Beleza? E a última fala assim, com base nos mapas e nas informações do quadro, vocês vão escrever um texto mostrando as mudanças que ocorreram na região Nordeste ao longo do tempo, tá? Então, lembre-se de dar um nome, um título, né, para o texto. Então é isso daí, pessoal. Essas são as atividades agora da segunda quinzena do terceiro bimestre. Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem em casa, se cuidem e até breve.